Muito bem, vamos lá ao nosso estudo desta noite. Vamos estudar, como eu havia falado para os irmãos de manhã, no culto da manhã. Hoje vamos estudar um pouco a biografia de um homem chamado Zaqueu. A gente já sabe alguma coisa dele, As crianças sabem até a altura dele, Porque sempre o pessoal fala de Zaqueu, Falou de Zaqueu, sabe o tamanho dele, Já sabe. A criança já sabe o tamanho de Zaqueu. Vamos estudar esse encontro que Zaqueu teve com Jesus Cristo, melhor, que Jesus teve com Zaqueu, E está registrado em Lucas capítulo 19, é apenas este evangelho que conta a história de Zaqueu, e eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Diz assim a Bíblia: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos orar e que hoje venha a salvação na tua casa. Hoje venha a salvação para alguém aqui. Hoje nós possamos mudar a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelos cultos que tivemos hoje, ontem e pelo que estamos tendo agora. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo reagindo, Senhor Deus, e vindo à tua casa, mesmo com o frio, mesmo com a garoa, mesmo, Senhor Deus, com os problemas que nos são colocados, mas nós estamos aqui, ó Pai, dispostos, Senhor Deus, a vencer obstáculos para estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, que tua palavra hoje toque profundamente nos corações e que haja transformações de vida. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aprender um pouco desse homem, então? As crianças cantam, como eu disse, as crianças já sabem. Então, o que nós sabemos dele? Vamos lá. Nós sabemos dele o nome, nós sabemos dele mais ou menos assim, genericamente, nós sabemos a altura, nós sabemos o sexo, ele era um homem. Que mais que nós sabemos? Sabemos a profissão dele, não é? Sabemos que ele era cobrador de impostos. Que mais que nós sabemos dele? Vamos pensar. Sabemos o endereço, onde ele morava. Me ajuda aí. Vê o CEP dele aí, procura aí no Google aí, o CEP. CEP, vê aí. Onde ele morava? Morava em Jericó, Morava em Jericó, Jesus estava passando por lá, então ele morava em Jericó. E nós sabemos a condição social dele, ele era rico. Então, nós temos já algumas coisas dele, mas vamos mais profundamente, Zaqueu é um nome hebraico, Na verdade, o nome mesmo é Zacai, como você pode ver, Zaqueu é a forma grega, porque o hebraico mesmo é Zacai, você pode ver esse nome, foi mencionado lá em Esdras, é outra pessoa, Esdras 2:9 diz, e os filhos de Zacai, esse Zacai veio mudando para ficar Zaqueu, E significa puro. O nome dele era puro. Nós vamos ver na história que o nome nem sempre condiz com o que nós somos. Essa história de que, o meu nome é tal, Houve uma época, irmãos, no passado, que eles diziam, se o seu nome é tal, significa que você é assim. Alguns anos atrás, algumas décadas talvez, tinha uma coisa dessa. Não.
o nome não faz o homem, aliás, é o contrário, o homem é que faz o seu nome. Então, não venha com essa, né? O homem, que eu quero falar no sentido genérico, homem e mulher, tá bom? Então, nós é que fazemos o nosso nome, e não o nome nos faz. O nome pouco importa. O que importa é o que nós fazemos dele. Vamos lá. Ele estava lá ele morava em Jericó, que é uma cidade que havia sido destruída por Josué, e ela foi reconstruída durante alguns períodos da história. Aqui nesta época ela foi reconstruída por Herodes o Grande, nesta época de Jesus tinha sido reconstruída mesmo, e nós notamos que Jesus estava de passagem, né? Ele cura o cego Bartimeu ali antes de chegar em Jericó, você que é um leitor da Bíblia vai lembrar disso, ele cura, aí ele está passando, ele passa por Jericó, e vem uma multidão com ele, né? As pessoas se aglomeram ao torno de Jesus, e desperta em Zaqueu uma curiosidade. A gente não sabe por quê. E agora vamos começar a ler nas entrelinhas, né? Onde a Bíblia não diz, mas eu gosto sempre da gente dar uma coisa mais viva no sentido de imaginar a cena, só imaginar. Por que ele ficou curioso? Sei, será que ele ouviu falar da cura de Bartimeu? Talvez não, acho que não tinha dado tempo. Ou talvez ele tivesse ouvido falar da multiplicação dos pães, que tinha sido em Betsaida, uns 100 quilômetros de lá. Não sei se a notícia tinha chegado. Ou talvez porque ele viu apenas uma aglomeração. Ou talvez porque Jesus era conhecido como Galileu, e ele, Zaqueu, sendo um judeu, sabia que da Galileia não viria profeta. Não viria profeta. Então, por que será que despertou a curiosidade dele? A gente não sabe. Mas eu acho uma coisa, eu acho que a curiosidade dele foi a mesma que a sua, que está aí do lado de alguém da igreja assistindo. Talvez você esteja lá falando assim, o que esse meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, meu parente, que tanto ele assiste esses cultos, o que acontece lá? Talvez seja isso. Talvez seja só uma curiosidade. Talvez você que é membro da igreja, eu vou brincar, eu sei que não é isso, tá? Mas eu vou brincar, porque pode ser verdade, nós somos seres humanos. Talvez você fale assim, bom pastor, eu estava em casa, eu só quis vir aqui para ver como é que é a igreja, cadeira sim, cadeira não, 1,5 metro. Eu queria saber como é que é chegar na igreja e alguém ficar aí apontando um termômetro na minha testa. Eu quero ver como é que as pessoas cantam de máscara, eu não sei. Eu não sei. A curiosidade de Zaqueu, como a sua, pode causar problemas. A curiosidade de Zaqueu causou uma luta. E talvez a sua curiosidade também cause uma luta hoje. E eu espero que exista essa luta em você hoje. Para Zaqueu, a vida, ele era um vencedor. Nós não podemos negar isso. Por quê? Zaqueu, primeiro que ele era um homem de baixa estatura, para o padrão da época. Então, não sabemos qual era o padrão, mas para dizer que ele tinha baixa estatura e a Bíblia falar isso, ele devia ser mais baixo do que a média. Então, devia ser assim. Então, ele já começa com um problema, estatura. E estatura, vamos pensar que estamos aqui há 2.000 anos atrás, hein? Nada daquele salto plataforma, né, que as irmãs, agora tem uns homens usando também, aquele que tem que pôr um banquinho para subir, né, de manhã, põe o banco, sobe no sapato e sai, né, porque tem umas irmãs aí que irmãs não, que eu não sei vocês, mas eu vejo aí na TV e tal, as mulheres com um salto que ela pegou um banquinho para subir, não é possível, negócio alto para burro. Então, ele não tinha isso, não tinha esse tênis plataforma, e apesar de ter dinheiro, não tinha como comprar essas coisas. Então, ele teve que, primeiramente, vencer esse problema. Ele era um baixinho e não tinha problema. Aí, a curiosidade dele, ele tinha que vencer isso. A gente sabe que depois, eu vou falar, ele, como eu já li, né, ele subiu numa árvore. Aí ele tinha um segundo problema. Ele era rico. Pastor, isso não é problema? É sim.
na posição social que ele estava, ele não podia ficar se misturando com a plebe. E ele era cobrador de impostos. Ele era um homem visado, ninguém gostava muito dele. Sabe que às vezes a sua posição social te atrapalha? Sabia? Atrapalha. Por exemplo, eu já ouvi alguns empreendedores dizendo que sabe qual é o maior inimigo do empreendedor? Você que fala, eu quero ser empreendedor, eu quero ter uma empresa. Sabe qual é o maior inimigo do empreendedorismo? É um salário bom. Porque pensa bem, a pessoa ganha bem. Ela vai querer abrir mão do salário? Não vai. Empreendedor é para o cara que está lá embaixo, fala, acabou o dinheiro. Aí eu vou empreender. Você pode ver a história dos empreendedores, dos grandes, das pessoas que construíram a sua fortuna, e não dos que herdaram. Mas dos que construíram, é porque eles eram muito pobres e tinham que se virar. É assim, agora a pessoa que ganha, vou lá, né, 10, 15 mil reais aqui no Brasil, ele vai abrir uma empresa? De vez em quando eu escuto uns que fizeram isso, mas foram muito corajosos. Porque normalmente um bom salário te impede de alguma coisa. Talvez a sua posição social impeça você de chegar a Cristo. E eu vou lhe dizer uma coisa que impede muito as pessoas de chegarem a Cristo. Sabe qual é? A honestidade. É mais fácil, quando você vai, olha, eu não fui nesta época, mas eu sei que o pastor Neil e vários aqui foram, quando eu vi o Carandiru, iam lá no Carandiru. Olha, teve um monte de conversão, não sabendo se é verdadeira, mas o cara está lá, encostado lá, ele aceita, pessoal, porque para ele é mais fácil do que quando você vai num rico, que ele já tem o carro bom, já tem a casa boa, então ele não quer nada. Agora, o que está preso, ou o que está mais pobre, é mais fácil. Agora, ao contrário, se você pensar em você e em mim, em todos nós aqui, o honesto, por que ele vai se converter? Quando a gente chega para ele, porque para você se converter, você que está aí em casa, aqui eu vejo que não temos visitantes aqui no templo, ou se tiver, é alguém que já é comum, não tem alguém de tão longe. Ou talvez todos sejam crentes aqui, mesmo sendo visitantes. Mas você que está em casa, que talvez não seja, sabe que a honestidade te impede de aceitar a Cristo. Por que você fala, nunca matei, nunca roubei? Por que você está dizendo que eu preciso de ir que eu preciso de Cristo? Eu não preciso, eu já vou, porque eu sou bom. Então, a honestidade pode ser um grande problema na sua vida. Assim como para Zaqueu, ele tinha que vencer isso. Aquele homem, vamos imaginar, né? Olha, mesmo na época, sempre teve as roupas melhores, irmãos. Ele usava uma roupa de grife, eu não sei que grife que era. Né, não tinha, a gente fala grife que é o nome hoje, mas ele tinha o tecido mais limpinho, né, um linho mais fino. A sandália dele não devia ser uma sandália qualquer, né? Ele devia ser aquela sandália que feita à mão. Não devia ser um negócio assim. E daí o que ele tem que fazer? Ir no meio do povo e subir numa árvore. Talvez você tenha que descer da sua honestidade e falar, eu sou tão ruim quanto qualquer pecador. É a primeira coisa que você tem que vencer. Talvez você fale, eu e um bandido não temos diferença nenhuma, porque potencialmente, ou seja, dentro de mim, tem força pecaminosa suficiente para cometer qualquer pecado, qualquer. Eu já falei aqui na igreja, e você talvez não tenha me ouvido, eu mesmo antes da proibição de ter arma, eu nunca quis arma. Eu nunca quis ter. Mas por quê, irmão? A gente não se conhece. Há muitos anos atrás, eu sonhei que estava sendo assaltado. E no sonho, eu matei o ladrão. Não, me desculpem, estou confessando meu pecado. Aí eu falei, peraí, eu acho que eu não mato, para matar a mosca, eu falo, dá licença, eu vou te matar, porque você vai atrapalhar a vida. Vocês que convivem comigo sabem, para matar a mosca é mais difícil. Matei o ladrão. E esses, do ano passado, a Mariana deve estar assistindo aí, a Mariana acorda aos gritos, para, porque eu estava socando a minha esposa. É verdade, pergunta para ela. Eu achei que tinha alguém entrando dentro de casa, e eu falei, você não vai entrar. E eu comecei a socar, e ela, para. Mas não soquei forte, porque dormindo, você não percebe, né? Mas eu estava em cima da Mariana, e ela me segurando lá, e eu batendo nela. Porque para mim, ela era o assaltante que estava entrando na minha casa. Então eu falei, peraí,
Essa carinha de, né, como diz alguém, essa carinha de padre aqui, né, aqui, olha, o pai do Mauro, cadê o Mauro? Me chama, seu Mauro, se eu estiver me assistindo, o Padre Viana, ele chama de Padre Viana. Olha a cara de padre, Não tem carinha assim daquele, irmão, é verdade, irmão. Esse daqui pode matar alguém. Sabe qual é o problema? É que o pecado é muito forte. A gente não percebe. A gente não percebe. Sabe por que a pessoa entra na droga? Porque ela se acha muito forte, só que ela não percebe que ela pode cair na droga. Sabe por que a gente fica bêbado? Porque a gente pensa que não fica bêbado, a gente pensa que aguenta até ficar bêbado. Então, você tem que tirar essa sua honestidade, essa sua pureza, sabendo que você e eu, e qualquer um aqui pode cometer qualquer pecado. Assassinato, adultério, traição, desonestidade, qualquer um de nós pode fazer isso. Então, eu peço a você que desça da sua ideia de que eu tenho uma posição assim, eu nunca faria isso. Faria. Eu e você faríamos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não há um justo, não há um sequer, a não ser o Senhor Jesus. Então, ele teve que vencer isso. E daí ele tinha um outro obstáculo natural, que era a sua altura. Mas a curiosidade foi maior. Essa curiosidade, a curiosidade nos leva a lugares impensáveis a princípio, né? Vocês aí, tô vendo a lindinha, que Elise pequenininha aqui, ela começa a fazer pergunta, você fala, não é possível. Você não viu nada, deixa chegar lá para os 8, 9 anos. Aí faz aquelas perguntas que nem tem resposta. Não tem resposta. Criança nessa idade é terrível, porque o ser humano é extremamente curioso. E Zaqueu estava tão curioso que eu vou subir numa árvore. E a Bíblia diz que ele sobe num sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava. Irmãos, essa figueira, ela tem de vários tamanhos e ela dura décadas. Tá? Tem figueiras, você pode procurar aí no Google, de 16 metros de altura, um negócio fora de série. Eu sei que ele subiu em uma figueira. Afinal, a curiosidade dele era demais. Por que esse homem, eu vou voltar naquela minha brincadeira de descobrir o que ele fazia. Por que está todo mundo seguindo esse homem? O que esse homem tem de diferente? Tantos pensamentos talvez tenham vindo na cabeça de Zaqueu, que o impeliu a subir na árvore. Eu vou subir nessa árvore. Eu tenho que saber. O mesmo motivo que talvez você esteja aí, eu quero ver esse culto aí. Eu quero saber o que está assistindo. Eu quero ver como que é. Porque nós temos a curiosidade. A curiosidade é um combustível que gera progresso, que gera coisas na nossa vida. Então, a curiosidade é algo natural da nossa vida. É assim mesmo. Nós somos curiosos. Aliás, o pastor Neil, que trabalha com física, a curiosidade é que move vocês. Não é? Por que você descobre planeta quando não tinha telescópio? Não, peraí. Se aquele negócio está mexendo aqui e agora ele está lá, tem alguma coisa que faz ele mexer. E daí eles começam. É isso a história, né? Pode ver, os cientistas são curiosos. Por que isso? Por que aquilo? Tanto é que, quando a ciência descobre a resposta, ela passa para outro capítulo. Aquilo já acabou, não é mais objeto da ciência. A ciência é só da pesquisa, perdão. A pesquisa é enquanto você não acha. Então, era isso que ele fez. Ele subiu. Eu não sei. Por que você veio aqui? Não sei mesmo, sinceramente. Vim louvar a Deus, vim cantar, vim ver os irmãos. Não sei o que você veio fazer aqui. E eu não sei o que você veio fazer aqui assistindo este culto aí pela sua internet. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você mesmo não saiba. Talvez você mesmo tenha se enganado. Eu vou lá porque eu quero louvar a Deus, mas na verdade você queria vir ver como é que era o culto. Eu vou lá porque meu filho, sei lá, meu marido, minha esposa adora a Deus, eu também quero ver como que é esse Deus, mas na verdade você estava só curioso. Ou talvez você não saiba, pensa, talvez você não saiba. Mas há um Deus no céu, que Ele conhece os corações, e Ele sabe por que cada um de nós está aqui. E talvez o meu motivo seja diferente do seu.
E talvez o motivo seu seja diferente da sua esposa. Talvez o motivo da senhora seja diferente do seu filho. Cada um teve, mas tem um Deus no céu, que Ele sabe de cada um. E é isso que vamos mover, que vamos ver hoje. Naquele dia, pelo menos o que acontece, né? Ele está na árvore e acontece uma surpresa. E a surpresa, o nome já diz, o que é surpresa? É um acontecimento inesperado, né? Quer dizer, que você não espera para aquele momento, para aquela ocasião. Então, a gente quando está surpreso, na verdade é assim, eu nunca imaginei. Isso é uma surpresa. Eu nunca imaginei. E naquele dia, há uma surpresa, porque ele sobe na árvore, vamos lá, no verso 3, né? Procurava ver quem era Jesus, do capítulo 19, hein? E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu. Só. Vamos parar aqui. Sabe, Davi, aquele que vocês cantaram, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de um, ele chama pelo nome. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele chama você pelo nome. E a forma que ele te chama é um jeito que só ele sabe te chamar. Como é público, irmã Ivanice, eu vou brincar com a senhora. Quando a irmã Ivanice fala baby, a gente já sabe quem é. Não tem jeito, é público. A gente conhece isso há mais de 30 anos. Não tem jeito. E a gente sabe quem está falando. O pastor não precisa dizer, minha mãe disse isso. Quando ele fala, quando alguém me chama de baby, ele já até sabe quem é. Então, tem um jeito que Deus te chama, que é só você e Deus que sabe. E quando Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, olha para ele e fala, Zaqueu, a Bíblia diz, ele só diz, desce depressa, e eu vou imaginar agora Zaqueu descendo da árvore. O que você pensaria? Eu vou me colocar no lugar de Zaqueu. Embora já me disseram que empatia é você se colocar no lugar do outro sendo o outro. Eu não consigo ser o outro. Mas eu vou imaginar. Zaqueu. Por que ele sabe meu nome? Por que esse homem tem uma multidão aqui e ele olhou para mim? Por que esse homem está os discípulos dele? Eu sou uma pessoa mal vista na minha sociedade e ele chama pelo meu nome. Por que isso? E aí eu volto, porque quando nós somos surpreendidos, você que já sofreu um acidente de automóvel, por exemplo, você pode notar que passa a sua vida em menos de 10 segundos. Você começa a ver tudo o que aconteceu na sua vida em 10 segundos. As coisas ficam muito presentes na sua vida. E eu vou imaginar Zaqueu descendo da árvore. Ele chamou pelo meu nome. Será que ele é aquele homem, aquele profeta que Moisés tinha dito? Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Moisés diz ao povo de Israel, e vamos notar que um judeu sabe a história, sabe o Pentateuco, sabe a Torá, ele sabe. Deuteronômio 18, 15. Moisés diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então eu, no lugar de Zaqueu, estaria pensando, eu vou ouvir. Porque esse homem, ele sabe meu nome. Esse homem me achou numa multidão. Esse homem olhou para cima e viu que eu estava numa árvore. E eu era só mais um, porque eu não sei, na minha opinião, Zaqueu não estava sozinho na árvore. Eu acho que tinha mais pessoas. Porque quando a gente vai em estádio de futebol, como é que é? O pessoal não está tudo lá. Você vai no estádio de futebol, né? Que agora faz tempo que não dá para ir, né? Bom,
Você vai no estádio, quando você sobe lá, cadê os palmeirenses? Você sobe lá no Allianz Parque, lá pelo menos no passado, você olhava lá no São Jorge, lá, eu nunca fui, né? Eu só fui no Pacaembu para ver como é que era. Aí você olha nos prédios, olha o pessoal lá dos prédios, assim, ó, as janelas cheias de gente, bandeira, parece que estão no estádio. Então, as pessoas não estavam ali, mas estavam em volta. Esse homem chamou pelo meu nome, Moisés falou que eu devia ouvir, mas a multidão está seguindo esse homem. Eu sou Zaqueu, hein? Eu estou pensando, hein? A multidão segue esse homem como, vou usar uma metáfora, como as estrelas, como a lua segue o sol, como os astros correm atrás desse sol. Que interessante, parece que ele é um sol e tem vários astros, todas as pessoas olhando, encantadas por ele. Quem é esse homem? Será que é aquele que Davi falou no seu leito de morte? Vamos lá, vamos para 2 Samuel capítulo 23. Eu vou voltar para Lucas já, viu? Mas segundo o livro de Samuel, capítulo 23, no verso 1, diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Será que era este homem? Então, talvez ele descendo da árvore tenha pensado, quem é esse Jesus? E aí eu quero perguntar para você que está aqui no templo e para você que está em casa, quem é Jesus para você? Não Jesus histórico, não, quem é Jesus? Não Jesus o gênio da lâmpada que você ora quando está doente e quer esfregar e quer que tenha cura. Não, quem é o Jesus? Porque quando Zaqueu descia, ele sabia de uma coisa, Jesus sabia o nome dele, Jesus sabia que ele tinha uma casa e Jesus disse que ia pousar na casa. Imagine que hoje Jesus Cristo venha, eu estou fazendo uma aplicação, não acontecerá isso, porque a forma de Jesus se manifestar hoje é diferente, porque a Bíblia está completa, mas vamos fazer um exercício mental, apenas uma hipótese. Jesus chega e fala, vou entrar na sua casa. As donas de casa, e agora os donos, né, que a gente também limpa a casa, o desespero. Deixei a louça na cozinha, em cima da pia. Ai, aquelas crianças. Cadê a Juliana? Júlio, você deixou a sua meia que estava lá. Desculpa, Júlio, estou brincando, hein? Eu sei que se você não deixa, eu que deixo, tá? Você não deixa, não. Já nunca reclamou. É só eu que deixo. Você reclama, ai não, aquela escova de dente. Não, a pasta de dente. A pasta de dente ele deixou em cima da pia. Eu tenho certeza. Não, já imaginou o desespero? E você, homem, já imaginou? Vai chegar na tua casa e falar, ai, não, lá em casa não. Aquela porta que está sem pintar. Ai, aquele prego que está na parede, que ela já pediu para eu tirar tanto, eu não tirei. Ele vai rasgar a roupa. Quantas coisas que a gente não pensa. Você já imaginou o medo de Zaqueu quando Jesus falou, vou ficar na sua casa? E se ele ficasse na sua casa hoje e dissesse assim, olha, eu vou entrar na sua casa, mas não se preocupe, eu não vou olhar para nada. Você ficaria tranquilo. Ele dizia, eu vou entrar de olhos fechados, fique tranquila, porque afinal eu sou Deus, eu não vou olhar as coisas do homem, eu só vou olhar o coração. Aí acabou. Não olhar o coração não, já pensou? Porque aí, Mara, não é a sua casa, é o coração que ele vai ver. Sabe, Anderson? Aí ele fala, eu vou olhar o coração. E como é que está? Aí é que a gente ia tremer mesmo. Então, os medos
de Zaqueu podem ser o seu medo e o meu medo hoje. Se Jesus dissesse, vou entrar na tua casa, vou entrar no teu coração, como é que nós estaríamos? O que é que nós tínhamos que arrumar lá dentro? E eu quero que você pense agora. Se você recebesse a visita de Jesus hoje, o que você teria de fazer? A primeira coisa que nós temos que pensar é que temos que ser corajosos. Volte para o texto em Lucas capítulo 19, por favor, volta lá. No verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, a Zaqueu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Fique tranquilo, você pode ficar alegre, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se você já aceitou Jesus, não se preocupe, porque Deus não vai olhar os seus pecados, porque eles já foram lavados na cruz. Mas se você não aceitou Jesus, tem uma forma de você receber alegre. Sabe, quando algumas pessoas, todos que frequentam a minha casa aqui, mas alguns que frequentam mais a minha casa, sabem disso. Hoje de manhã, o pastor Neil deu o exemplo do irmão David, outro da minha casa também. Fala assim, olha, eu vou chegar na tua casa, Marcia, não vou abrir a geladeira, mas eu sei que eu posso. Porque chega lá em casa, eles falam assim, ó, quero água, eu falo, abre a geladeira e pega. O David, né, que é um amigo de longa data, quando ele chega lá em casa, ele fala, pastor, bom, eu não posso ir embora, não vai sair um café? Ele já fala, ele já sabe. Então, quando você tem a intimidade da pessoa, é mais gostoso, e você pode ter uma intimidade com Cristo. Porque se Ele é o Deus, Ele já conhece o seu coração. Só que nós temos que tomar decisões. Se você não tem Jesus, você pode mudar. E você pode hoje se arrepender. Sabe o que é arrepender? Eu vou dar uma tradução metafórica, mas bem simples. Arrepender significa limpar a casa do coração. Pronto, é isso que é arrepender. É simples, vai no dicionário, está resolvido. Vai no coração e dá uma mexida nele. Dá uma limpada, isso é arrependimento. Porque quando a gente limpa, o que a gente faz? Tira a sujeira e deixa limpo. Isso é arrepender. É você localizar todas as coisas ruins do seu coração. E daí vem Deus e Ele limpa. É isso que tem que fazer. Então, Zaqueu, ele desce alegremente. Mas quando ele desce, no caminho da sua casa, eu imagino que aí ele virou o foco das atenções, porque as pessoas ouviram que Jesus chamou Zaqueu, ele desceu da árvore, e eu tento imaginar os dois caminhando juntos pelas ruas de Jericó, e uma multidão ao redor, e o que nós comentaríamos se víssemos Jesus andando do lado de uma pessoa? Como nós somos bonzinhos, nós íamos dizer, que bom que Jesus foi com o Jonathan, ele merece. Bom menino. Não ia fazer isso, Jonathan, me desculpa, a gente não ia fazer isso. Sabe o que a gente ia pensar? Por que ele? Por quê? Por que esse rapaz? O que ele tem de diferente? Eu tocar mais tempo que ele? Eu sou pastor da igreja, por que vai atrás dele e não atrás de mim? É isso que nós íamos pensar. Sabe por quê? Porque nós somos maus. Vai no texto, olha aqui no verso 7 de Lucas, capítulo 19, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, porque assim nós não conseguimos nos alegrar com os que se alegram. A gente vê uma pessoa de casa nova e já fica morrendo de inveja, queria que fosse minha, não queria. Alegrar com os que se alegram, que bom que você tem uma casa, é isso. Que bom que você vai casar, mesmo que eu não vou. Que bom que você está num bom emprego, mesmo que eu não tenha. Mas nós não somos assim, nós somos movidos pela inveja, porque nós somos maus. E eu queria que você se colocasse hoje, não no lugar destes homens, mas no lugar de Zaqueu.
Porque a maioria, e veja que Jesus falou que a porta é estreita, a maioria murmurava, a maioria reclamava. O que eles tinham a ver que Jesus ia entrar na casa do pecador? O problema é dele. É dele. Ah, o pastor Neil visitou Zidinho e não me visitou. Deixa o homem visitar quem ele quiser. Que coisa, mas as pessoas, nós somos assim, mas você deve lembrar. Talvez você e eu já tenhamos feito isso. Ficamos questionando atitudes do outro que não tem nada a ver com a gente. Porque nós somos maus. Mas eu quero hoje, a minha ideia é que eu e você que está aqui, você que está em casa, nos coloquemos no lugar de Zaqueu, não desses que murmuram, de Zaqueu, do homem que se arrependeu, do homem que pensou que ele estava diante do Senhor, que estava diante do homem, não queria lhe dar prosperidade financeira, porque ele já tinha. Não do homem que ia fazer, Senhor, o Senhor me dá um pedido, eu quero ter 2,5 metros de altura. Não, não era esse. E por que a gente percebe que não era esse? Porque quando Zaqueu viu Jesus, e aí é uma atitude que eu quero falar com você, crente, quando nós temos o conto das 1001 noites, quando o rapaz lá, o Aladim, encontra a lâmpada, o que ele quer? Pedir para que satisfaça os seus desejos, não é isso? Vocês sabem da história, né? Aladim encontra a lâmpada, esfrega, sai um gênio, fala, me dá 3 pedidos, não é assim que a história, aquele conto de fadas lá? Zaqueu, ele está lendo a história contrária. Quando ele vê Jesus, ele não pede, ele dá. Não é interessante? Irmãos, eu me coloco no lugar de Zaqueu e falo, não, eu acho que eu sou muito mais pecador. Eu ia pedir. Eu falo, senhor, já que o senhor está aqui mesmo, né? Vamos lá, né? Já que o senhor está aqui, abençoa alguma coisa aqui na minha casa. Sei lá, olha, preciso ter um filho. Estão me perseguindo no emprego. Já que o senhor faz tanto milagre, faz mais um. Mas Zaqueu não. Olha a decisão de Zaqueu. Vamos lá para o texto. Verso 8 de Lucas 19. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aqui eu digo, essa é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão não pede nada, ela dá. Lembra do filho pródigo? Olha o arrependimento dele. Eu vou voltar e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu só quero ser um empregado, eu não quero mais ser filho. Lembra dele? Você vai lembrar de Zaqueu. Quando você pensar em conversão, pensa em Zaqueu. Eu não quero aqui ser curado, eu quero aqui distribuir remédio. Eu não quero aqui ficar rico, eu quero dar os meus bens. Eu não quero aqui ser ajudado, eu não vim pedir ajuda. Aqui na igreja, muita gente entra pedindo ajuda, e nós estamos aqui para ajudar mesmo. Mas o crente, ele não vai pedir ajuda, ele vai querer ajudar. Como o pastor Neil falou de manhã, se você vai ser ajudado, hoje, a gente quer te ajudar, mas a nossa oração é porque você ajude outros. Porque o verdadeiro cristianismo é dar, não é receber. De onde nós tiramos essa ideia de que cristianismo é aquele que recebe? Por isso que quando falam mal de algumas igrejas, eu vou chamar de igreja, porque o nome que você quiser dar, de que só pedem dinheiro, falam mal, e está certo em falar mal, porque o cristianismo não pede, ele dá, ele entrega. É assim que nós temos que fazer. Veja o arrependimento de Zaqueu, eu volto, eu dou. E por quê que ele faz isso? Sabe, porque quando ele olhou lá dentro, na hora de fazer a limpeza, e ele começa a ver os problemas da vida dele, e eu estou me colocando no lugar dele, mas talvez seja isso mesmo. Ele viu que a estatura não era o problema. Não era o problema dele. O problema dele talvez não fosse maldade, talvez ele fosse um judeu que cumprisse todas as coisas. Não era traição, não era isso. O problema dele é que ele era um avarento, porque ele fez dos seus bens uma idolatria. A avareza não é uma doença de rico. A avareza é um coronavírus que pega pobre também. Tem pobre que é mais avarento do que rico.
Você acha que não? Vocês aí que, como eu, já perderam algum parente querido, vai depois ver os caras se pegando por causa de um garfo. Não, o garfo da mãe é meu. Para com isso. Oh. Mas não é assim? Porque nós somos avarentos. E quando ele olhou dentro de si, ele falou, isso está me atrapalhando. Mas por que estava atrapalhando? O que serve e o que não serve? O que é importante e o que não é importante? Nós temos que pensar que naturalmente somos acumuladores, né? Olha, eu tenho 2 Bíblias. Aí eu falo assim, bom, vou brincar o Jonathan é o meu Cristo aqui na frente. Eu tenho 2, eu vou dar uma para ele. Eu falo, não, mas essa daqui foi a primeira Bíblia, não posso dar, porque foi nessa que eu me converti, aí eu deixo aqui. Eu vou dar essa daqui. Não, mas essa daqui foi a igreja que me deu. Essa daqui também aí não posso dar. Eu falo, não, eu acho que eu vou dar o Novo Testamento. Não, mas esse Novo Testamento eu ganhei lá dos Gideões da faculdade. Não vou dar não. Não, Jonathan, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um versículo bíblico e vou te dar. É isso que a gente vai fazer. É isso, porque nós somos avarentos. Mas, quando nós somos sinceros, nós olhamos para dentro e a primeira coisa que nós temos que derrubar é o nosso eu. Para vocês mais jovens, vocês só escutam do nome, eu pensando que isso daí é uma sanduicheira. George Foreman. Pastor, é uma sanduicheira lá, né? Uma grelha, né? Não, ele foi um lutador de boxe, que uma das suas últimas lutas, ele era um pastor, e ele lutou porque ele cuidava de um orfanato, e ele queria o prêmio para dar para o orfanato. E ele foi entrevistado aqui no Brasil, quando veio lançar a sua... Como é que chama aquele negócio? Não é sanduicheiro, estou menosprezando, né? Como é que chama aquilo? É grelha? Como é que é? Grill. Eu sabia que não era a palavra brasileira, por isso que eu não lembrava. Eu estou com o dicionário de português aqui, grill não tem. Mas vamos lá, era o grill, isso. Ele foi entrevistado por um famoso entrevistador do Brasil. E o entrevistador não conseguiu ficar com ele, irmãos, 15 minutos. Se você procurar no YouTube, você pode procurar a entrevista, deve ter ainda dele, um desses programas aí. Depois você me pergunta no particular, que eu não vou fazendo propaganda aqui, tá? Nem tem mais esse programa. E o entrevistador pergunta para ele, qual foi a maior luta que você teve? Ele, quando Jesus Cristo me derrubou. Não, ali eu chorei. Eu não sou de chorar, hein? Pastor Neil que é o chorão da igreja, hein? Mas ali, pastor, eu chorei. Porque daquele jeito ele quebrou o entrevistador. Mas eu estou falando, olha, pega a entrevista, hein? Eu me lembro até hoje. Mas estou falando de luta real. Essa é a luta mais real que eu já tive. Irmãos, aquilo treme a base. Zaqueu foi o George Foreman daquele tempo. Ele teve que derrubar a si mesmo, lutando com Jesus, e ele caiu. Ele caiu. E sabe por que ele caiu? Por que ele fala isso? Porque, irmãos, eu estava diante do Deus de toda a terra, um Deus que não aceita bajulação, que não faz acepção de pessoas. O que Deus quer de nós? Ele só quer uma coisa de nós: obediência, não é? Estamos diante de Deus em temor e tremor, não é isso que a Bíblia diz? E o que ele está fazendo? Por que ele toma essa decisão? Voltamos para o texto? Eu até fechei, Jonathan, não vou te dar a Bíblia não, eu falei, mas eu vou ter que pregar com ela, não vou te dar não, fica comigo. Bom, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Por que ele fala isso? Para fazer bonito? Não, irmãos, por obediência. Porque quando você vai comigo lá em Levítico, volta lá comigo, vamos lá no comecinho da Bíblia lá, Levítico, tá? É o terceiro livro lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 25, verso 35. Ordem do Senhor, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás, como a estrangeiro e peregrino viverá contigo. Irmãos, não é aqui, como é que é, missão integral, ou sei lá, não é isso não. É que os pobres têm que ser tratados de um jeito diferente, sim, porque Deus quer a igualdade. Quando o apóstolo Paulo vai lá para Jerusalém, quando ele volta, os apóstolos dizem, não se esqueça dos pobres.
Tem uma das cartas que ele diz, já me disseram para não esquecer dos pobres. Então, o que Zaqueu estava dizendo era, diante do Deus de toda a terra, eu vou cumprir. E como o que eu tenho, o que me atrapalha, chama-se avareza, na hora de eu limpar a casa, eu tenho que jogar isso fora. E a forma que eu tenho de jogar isso fora é cumprindo a lei. Metade eu dou para os pobres. Cumpro a lei e resolvo o meu problema de avareza. Problema número 1. Volta para o texto. Segunda coisa que ele faz. Eis que se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Pastor, era muito dinheiro, hein? Não sei, a gente não sabe, a gente deduz, a gente não sabe. A gente não sabe. Não sabe quanto era. A gente só sabe que se você está lá no Antigo Testamento, volta ainda um pouquinho mais agora. Êxodo. Tá? Então você estava em Levítico, só volta um pouquinho para trás. Êxodo 22. Êxodo capítulo 22, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, pela ovelha, 4 ovelhas. Vou cumprir a lei. E agora nós não temos mais que cumprir a lei, não é? Mas eu queria que você, crente, que está aqui ou que está em casa, tem algum voto que você não cumpriu? Sabe quando a gente sentar lá no trono, diante do tribunal de Cristo? Será que tem alguma coisa que ele vai falar assim, olha, você sabia que era para fazer e não fez? Você disse que ia fazer e não fez? Quantos de nós já nos entregamos a fazer alguma coisa e desistimos? Quantos de nós juramos fidelidade eterna a Jesus Cristo e abandonamos a igreja? Quantos de nós tínhamos oportunidade para fazer coisas melhores e deixamos de fazer? Faz coisa aqui. Se isso te incomoda, faz uma decisão hoje. Limpa a casa. Ele tinha 2 problemas, avareza e desonestidade. Se era isso, faz um montinho e se livra disso. É fácil. Você já escutou, que a gente gosta de pôr a mão na cumbuca, né? Sabe, já viu essa expressão, né? Já escutou essa história, põe a mão na cumbuca? Já escutou isso? O que é isso daí? Cumbuca. Isso eu já vi, olha, eu estou dizendo que eu já ouvi como é ditado popular, a origem a gente não tem como falar o que é certo e o que é errado, tá? Porque acontece que não está na Bíblia esse negócio de pôr a mão na cumbuca. Mas pelo que eu já li, assim, cumbuca é assim, é um vaso que ele tem a boca pequena e o fundo maior. E daí eles põem comida lá dentro. Aí, por exemplo, vamos pegar um animal, um macaco. O macaco enfia a mão, aperta, pega a comida dele, qualquer coisa, e não consegue tirar, ele tem que abrir a mão para tirar. E daí ele não abre. Então ele grita, e daí o caçador vem e pega o macaco. Essa é a ideia de cumbuca. Por isso que quando está com a mão na cumbuca, ele diz, ó, peguei você com a mão na massa, peguei você numa armadilha. É isso que é a cumbuca. E talvez você tenha cumbucas aí no seu coração. Coisas que você está segurando e é só abrir a mão, mas você não quer. Seu orgulho, eu sou assim mesmo. Essa autoestima, a gente fala de autoestima, mas a gente tem tanta autoestima que é uma estima gigante. Para de ter tanta autoestima. Tem gente que tem autoestima demais. Eu sei que estão reclamando que está, olha, porque auto aqui, irmãos, é auto com U, tá? É própria estima. Eu vou até mudar, própria estima. Por isso que se fala, você tem uma baixa própria estima, porque se fosse autoestima, parece que estranho, né? Baixa autoestima, né? Porque a palavra auto pode ser com L ou com U, mas vamos falar de própria estima. Tem gente que tem uma própria estima tão grande, que acaba atrapalhando a vida dele. Não, irmãos, não, tem que abrir mão de vez em quando. Ele abriu mão da sua posição, da sua avareza, e ele confessou a sua desonestidade. E vamos notar o seguinte, naquela época, quando você recebia uma pessoa em casa, não era como hoje, dá licença que eu estou fechando a porta. Não, abria lá, lembra daquela pregação do pastor Neil, do cego lá, que desceram na cama? Ele está dizendo, por quê? Porque quando Jesus ia falar, era um culto, e tinha gente, não precisa de muito longe, irmãos. Quem foi aqui em Conceição de Boninal comigo? Aqui ninguém foi comigo lá em Conceição de Boninal naquela época. Conceição de Boninal era assim, vamos fazer o culto, Carmesino, vamos. Irmãos,
Era gente em tudo quanto é lugar, na janela, o que era mais baixinho subindo no colo do outro, todo mundo queria ouvir. A gente levava uma bateria, ligava o farol assim do carro na bateria assim, e deixava aquele negócio lá, e juntava, a gente era desse jeito lá. Então, quando Zaqueu fez a sua promessa, tinha uma multidão de testemunhas, ele tinha que cumprir. Ele seria cobrado. Foi uma decisão pública. Não foi aquela que foi no quarto, como talvez eu e você já tenhamos feito decisões. Senhor, eu prometo isso, mas ninguém ouviu. E a gente fala, depois Deus perdoa. Não, foi público. Você fez decisões públicas? Fez decisões de que você iria seguir Jesus Cristo de qualquer jeito? Fez decisões? Fez. De que você jamais o abandonaria? Fez essa decisão? De que você entregaria os seus talentos para Ele? Fez essa decisão? Talvez até pública, veio aqui na frente, ou foi na frente de alguma igreja, e agora está descumprindo. Zaqueu, é hora de mudar. Vamos, faça o seu testemunho público. Diz assim, eu quero fazer isso mesmo. Eu quero cumprir a lei. Sabe por quê? Volta para o texto, vamos terminar lá. Quando ele fala isso, o que ele fala? Vou cumprir a lei, vou obedecer ao Deus que está diante de mim. Disse-lhe Jesus no verso 9, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o texto de hoje. Nós já terminamos. Eu quero comparar a sua vida e a minha com a de Zaqueu. Nós temos lutas interiores. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. E nós temos que decidir que vamos vencê-las. A vida é feita de decisões. Nós decidimos. Por que você é casado? Porque você decidiu. Por que você é solteiro? Eu sou solteiro. Olha, eu vou brincar com vocês, hein? Pode continuar solteiro, hein? Porque nunca encontrei um par. Não, você decidiu que ninguém servia. Você decidiu. Talvez tenha sido uma decisão certa. Aliás, tem alguns casados que acham que você tomou a decisão certa, hein? Mas tomou a decisão certa. Tomou alguma decisão, isso é que importa. Alguma decisão você tomou. Quando você decidiu vir aqui, você tomou uma decisão. Quando você decidiu estar assistindo aí na sua casa, você tomou uma decisão. A sua vida é feita de decisões. Então, vasculha lá dentro, veja o que está ruim no seu coração e tome uma decisão. Aí, o que você vai fazer quando você reconhecer? Você vai fazer como Zaqueu. Você vai saber que é indigno, que apesar de você ser, como ele, um avarento, um desonesto, talvez tenha alguém aqui que não é confiável, alguém mentiroso, talvez tenha alguém que fale mal. Eu não estou ofendendo ninguém, hein? E nem pensando em ninguém em particular. Mas o que eu quero lhe dizer é que Zaqueu reconhece isso e se arrepende. Se arrepende. Dá uma tristeza profunda. E ele diz, desse jeito eu não posso ficar diante de Deus. Lembra do exemplo que eu dei, de que talvez Jesus te visitasse, se eu vou olhar o coração? Você tem um exemplo desse na Bíblia. Quando Jesus aparece, Pedro está pescando nu. E quando dizem, é o Senhor, ele põe uma roupa e pula na água, porque estava nu. Quando o Senhor Deus aparece no jardim, Adão e Eva se escondem, porque estavam nus. Talvez você esteja nu também. E precise de Jesus Cristo para te colocar as vestes que te dê entrada para o céu. Talvez você, crente, está com a veste do céu, mas ela está suja. E você precisa de mudar a sua vida. Essa luta Zaqueu teve. E como que ele teve? Porque ele falou, Senhor Jesus, eu estou aqui. Não. Porque do mesmo jeito que o Senhor Deus procurou Adão lá no jardim, o Senhor Jesus procurou Zaqueu aqui nesse cômodo. Veja, a Bíblia não diz que ele estava com fogos de artifícios, bandeira, aqui é Zaqueu. Não. Ele estava quietinho na dele. Jesus falou, é você. Sabe, Jesus fez isso comigo uma vez. Ele disse, é você. Você que é crente, aceitou Jesus, um dia o Senhor Jesus fez isso com você. Ele disse, é você. Não é porque o seu pai é crente,
sua mãe, eu vou brincar de novo com a irmã Evanise aqui. Eu vou brincar, hein? Porque eu sei da família e nós nos conhecemos há muitos anos. Ela é crente. Mas não porque a mãe dela era crente. Não, porque ela deve ter parentes que não são crentes. Se fosse fácil assim, era tranquilo. Filho de crente, crente, mas não. Ela teve que tomar uma decisão. Um dia ela reconheceu que era pecadora e aceitou Jesus. Senão, não tinha jeito. Ela deve ter parentes, eu sei que tem, que falaram, não é meu problema. Educados do mesmo jeito. Então, o Senhor Jesus foi e procurou o Zaqueu. O Senhor Deus, Jesus estava lá no Jardim do Éden, procurou Adão e Eva. O Senhor Jesus procurou a mim. E Ele procura você, Ele diz, é você. Desce, eu vou para a tua casa hoje. É isso que Ele está dizendo. E daí, você tem que tomar uma decisão, porque o amor de Cristo nos constrange. Na verdade, Deus sabe o meu nome. E Deus sabe o seu nome. E sabe como é que nós nos chamamos? Zaqueu. Todos nós chamamos Zaqueu. Porque o nome Zaqueu quer dizer puro. E somente pode ser puro quem recebe o sangue purificador do Senhor Jesus. E aí eu deixo na sua decisão. Nós vamos orar. Eu queria que você meditasse. Leia de novo esse texto na sua casa. E pense se Zaqueu não mexe com a sua vida. Vamos orar. Eu vou dar um tempo para você pensar aí. Será que não tem uma decisão para fazer hoje? Aqui no templo, tem alguém que tem uma decisão? Talvez você não queira publicar agora e eu não vou nem te fazer isso num culto que está sendo transmitido, mas eu queria saber, talvez você queira uma decisão e você queira levantar uma de suas mãos para a gente conversar depois, marcarmos um dia para conversar e falarmos sobre sua decisão. Alguém precisa fazer hoje, aceitar Cristo, mudar de vida, tomar decisão de fazer alguma coisa que não está fazendo, tomar uma decisão, declarar uma decisão de uma dúvida que você tinha e agora a palavra do Senhor esclareceu. Alguém precisa de fazer isso aqui nesse tempo. Se não aqui, na sua casa, se você quiser fazer, eu vou pedir que você deixe aí nos comentários, alguém entrará em contato com você. Eu não entendo muito da rede social, não sei se pode chamar a página da igreja do privado, mas se você puder, chame, se não, põe no comentário, fala, eu quero falar, e alguém vai entrar em contato com você, mas tome uma decisão. Saiba que o Senhor Deus sabe o seu nome, e sabe dos seus pecados, e mesmo assim, Ele quer te dar salvação. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço pelos exemplos que o Senhor tem deixado na tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque um dia, apesar, Senhor Deus, de nossa pequenez, apesar de nossa avareza, apesar de nossa desonestidade, apesar de nossa fuga, o Senhor nos encontrou, chamou-nos pelo nosso nome. Nós te adoramos, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, que vidas tenham sido transformadas pela pregação da tua palavra. Eu te peço, Pai, que aqueles que a consideravam loucura, agora pelo teu Espírito, possam entender as coisas espirituais. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, e clamamos em nome de Jesus.